Seja bem-vindo então à live O que te impede de falar em público? Hoje tem um convidado e para você que está assistindo a reprise, já comecei aqui. Vou só chamar meu convidado, vou ver o Silas. Vem para cá, Silas. Ô, Silas. Opa, Seja bem-vindo, meu amigo. divertido aqui, agora deu certo. Tudo bem, meu irmão? Show, show, show. Aqui estão com um 3G aqui, vamos ver se tá. Mas eu acho que dá para nós fazer a live, tranquilo. A internet aqui na cidade parou, não parou de funcionar, nada funcionando, mas acho que dá para nós fazer tranquilo. Como é que tá aí? Tá tudo bem? E aí? Dando aos pouquinhos. E aí? Mas vamos lá. Tá me Tá congelando escutando, pra mim. Silas? Oi, a tua imagem tá congelando pra mim, cara. Ela tá indo e voltando, mas vamos nessa. Vamos ver então. O pessoal que estiver assistindo aí, dá um feedback e vê se como é que tá a internet. Tá escutando, estamos escutando nós aqui. Tá bem a imagem. E vamos lá então, Silas. Muito obrigado primeiro pelo convite. Fico muito. Ó, o Cris colocou ali que tá travando aí. Cris o Mágico, esse cara é fantástico. O melhor mágico que eu conheço, cara. Boa Fala, tarde, Alexandre. Alexandre. Se caiu Opa, mais energia um aí na tempo. tua cidade? Você tá só Caiu, na internet do celular? destruíram uns cabos aí de fibra ótica e a cidade toda meio que tá, pelo que eu vi, o pessoal tá ajustando. Então eu tô no 3G aqui, eu acho que vai. A minha esposa me falou aqui que Bora. voltou. Vou fazer Tocamos no um 3G. teste aqui. Mas então, Silas, muito obrigado pelo convite aqui, de ter participado dessa live aqui. Primeiro, te conheci pessoalmente faz pouco tempo e de cara, né, já virei teu fã. Um cara sensacional, show de bola. Então, eu tava falando, Silas, eu faz pouco tempo que te conheci, mas foi, né, já virei fã na hora, né, cara? E eu admiro muito o teu trabalho, admiro muito o Silas Palestrante e queria começar aqui, tipo, se apresentasse aí. Quem que é o Silas, para eu também entender mais, conhecer um pouco mais e o pessoal também que está assistindo entender melhor. Ah, vamos ver. Tem um pessoal dizendo que tá ficando meio travado. Acho que a internet não tá ajudando muito bem, mas vamos lá. Bom, Silas é um catarinense, nascido em Garopaba, uma cidade bem pequena. Eu brinco que lá não tem nem semáforo. E o Silas foi sempre um cara muito tímido, cara. Assim, ele nunca nem imaginou na vida dele que ele fosse falar em público. Assim. Na palestra, então, jamais. Jamais, jamais. Mas a gente vai crescendo, vai amadurecendo e entende que chega uma certa hora da nossa vida que a gente precisa dar um rumo, assim, né? No sentido de que, assim, cara, o que, que eu fiz de diferente que eu posso ajudar outras pessoas, né? De que forma eu posso inspirar ou contribuir com o outro, né? Tem uma espiral de contribuição muito forte e, e a minha mudança, assim, de mentalidade, né? As pessoas começaram a dizer, poxa, essa pessoa conversa tranquila, ajuda bastante gente, por que não, né? Por que não levar isso pra frente, né? Ó, o Cris já tá concordando ali, ó. Conhecer muito tímido, agora é a nova versão. E em 2019, cara, foi um treinamento até, né? Na empresa que eu faço hoje, de inteligência emocional que mudou a minha mentalidade. Eu entendi assim, cara, que até o tema que a gente tá falando, né? Por que eu tenho medo de falar em público, né? Por que me impede? O que impede as pessoas, né? Por que a gente tem essas travas? Por que o medo de falar em público é do mundo, né? Somos pessoas lidando com pessoas, que sentido isso faz?
eu comecei a pensar assim, cara, eu acredito que seja o principal ponto, assim, já entrando no sentido, né? É o medo de ser julgado, cara. A gente acha assim, poxa, será que ele vai pensar, o que vai falar de mim? Que vergonha, entrar numa live, meu Deus, o que eu vou falar? Vai ter um monte de gente falando, eu vou ficar em público, quem que vai entrar, quem não vai? Você vai que entrar alguém muito mais inteligente, a gente começa a botar um monte de coisa na cabeça, né? Mas assim, eu trouxe pro meu contexto, né? Tá, peraí. E quando eu assisto alguém, quando eu tô assistindo uma live de alguém, um conteúdo ou um vídeo no YouTube, assim, naturalmente, o ser humano fica pensando, eu acho que podia ter falado desse jeito, que eu não concordei muito com isso, mas assim, ele nem sabe o que eu estou assistindo, ele nem está preocupado, né, com o meu ponto de vista. Se você considerar todos os pontos de vista de todo mundo, cara, você não vai fazer nada. Porque as opiniões vão ser divergentes. Então, assim, eu entendi que, cara, assim, na hora que eu entendi isso, nada podia me impedir, sabe? Assim, cara, eu vou levar minha mensagem. E vai ser para quem tiver que ser. Nunca vai ser para todo mundo, sabe? A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, para quem fizer sentido, tá tudo bem. E para quem não fizer, tá tudo bem também. Se conseguir te responder aí. Eu entendi, tu tinha uma grande timidez, e acho que isso nos assemelha, Silas, que eu também era uma pessoa muito tímida, principalmente quando criança, né? E eu sempre batalhei na minha vida para enfrentar essa timidez. Eu tive dentro de mim também algo para expor, né? Algo. Eu não sei se você já viu aquela metáfora da moeda de ouro no fundo do mar. Quanto que vale aquela moeda no fundo do mar? Não vale nada. Está lá no fundo do mar, ninguém sabe que existe. Então a gente tem que fazer esse exercício de buscar essa moeda de ouro e trazer e mostrar que ela tem um valor, ela é importante, vai ajudar alguém, alguma coisa que a gente vai falar vai ajudar. Então, acho que o grande propósito dessa nossa live aqui é encontrar essas pessoas que também querem falar em público, querem ajudar outras pessoas, mas tem alguma trava, tem algum medo, tem esse medo do julgamento. Eu acho que vou adorar esse nosso bate-papo aqui, entender também o que passava na tua cabeça, o que te impedia, além desse medo, o que tu acha que te impedia de falar em público antes? Era só esse medo do julgamento ou tinha algo mais? Tem essas características pessoais, né? O medo do julgamento é eu pensar no que o outro está pensando de mim. Os pontos que eu tenho que buscar assim, esse ponto que me travava e agora eu virei um botão e resolveu o problema. Não é assim que funciona. Eu busquei outras características internas, né? Tipo assim, eu até anotei aqui, falta de confiança. Quando a gente não se prepara, cara, seja para uma apresentação na escola, assim, de apresentar um livro, quando você não lê, você não se prepara, isso vai te travar. Quando você está confiante, quando você estuda, quando você sabe o que você está falando, tá tudo certo, é igual contar a história da tua vida, assim, você não tem medo, porque foi você que vivenciou. Então ficar simples, e você falar de uma coisa que você aprendeu, que você vai compartilhar, que seja sobre inteligência emocional, independente, sobre venda, não importa o assunto que você vai falar. Quando você estuda e se prepara, é a mesma coisa que contar a tua história, sabe? Fica mais fácil, fica mais simples. E aí você tem autoconfiança, você precisa trazer, beleza, tá tranquilo, assim, não... Aí eu sei o que eu tô falando, sabe? É nesse sentido, assim, por que não falar? Por exemplo, a gente sabe o que tinha de limitação e eu sei agora o quanto eu já consegui de trazer de diferença, assim, quando a gente escuta de feedbacks e tal. Então, assim, eu acho que dá para levar, sabe? Assim, então, quando eu entendi que a minha preparação faria diferença, eu percebi os palestrantes, né? Autoconfiança, a postura dele no palco, a forma como ele se posiciona, a forma como ele fala, a segurança na voz. Tudo isso são elementos que ajudam você a não se preocupar com o julgamento, entende? Porque você vê assim, poxa, por que não? Só se preparar, saber o assunto. E aí, cara, alguns outros elementos, assim, você tem técnicas de preparação para iniciar uma palestra, você tem técnicas antes da palestra, faz visualização, são diversas ferramentas, assim, que muitos palestrantes, muitos players fazem. Porque, cara, o fio na barriga ele vem, não tem jeito. Sempre dá fio na barriga.
Às vezes o público que você Tu ainda sente frio na barriga. Ô Silas, quantas palestras tu já deu? Tu tem noção? Olha, cara, eu podia ter buscado esse número antes, né? Te confesso que eu não Não é mais ou montei. menos. Cara, eu acho que eu já estou próximo de umas 40 palestras, assim. 40 palestras e a próxima ainda dá aquele friozinho inicial. Cara, sempre dá, cara. O meu perfil, ele sempre foi mais introvertido, né? Mas quando chega na frente das pessoas, assim, do público, assim, poxa, eu vou dar o meu melhor. Quando você demonstra, não humildade no sentido que assim, eu tô aqui retraído. Não, cara, humildade no sentido que assim, cara, eu tô aqui para ensinar, mas eu posso tanto quanto aprender com vocês. Porque se a palestra gera uma interação, se o público conecta contigo, se tem, antes você já troca uma ideia, faz rapport, né, que não sei se o pessoal conhece de rapport, que é uma técnica de conexão antes, entender as dores daquele público, cara, você fala a língua deles. E o frio na barriga ele vai dar, eu penso assim, cara, é mais até uma questão de respeito, sabe? Quando você acha que você não tem frio na barriga, assim, aí virou pro lado da soberba, assim, você já tá se achando superior, e aí, pra mim não funciona. O meu perfil visualiza assim, né? Ele é mais de conexão. Eu não sei ser melhor, eu não tô lá para aparecer. Nunca vai ser, cara, nunca vai ser. Então, para mim, assim, quando eu conecto, quando eu entendo assim, cara, eu tô aqui por eles, né? E porque isso para mim é uma missão, né? De fazer a diferença, cara. Isso, assim, eu me sinto muito bem. Apesar de, né, dar o frio na barriga, mas assim, cara, eu vou dar o meu melhor. Isso é que importa. E as pessoas sentem, cara, não é uma questão de o que seria a palavra? Não é uma questão de quem é melhor do que quem, que não é porque eu estou na frente eu sou melhor do que quem está lá. Às vezes lá tem, nossa, agentes, advogados, administradores, o cara é o dono do negócio, tem um negócio super, fatura super bem e talvez, né, ele é assim, quem que é esse cara para falar aqui para mim? Mas muito naturalmente acontece de conectar, cara, não importa o nível, não importa a classe, as pessoas dizem, poxa, que legal, cara, olha, sair com a mentalidade diferente, vou lidar melhor aqui com a minha família para eu estar fazendo desse jeito. Estou me tornando um gerente melhor. Tá travando? Voltou? Acho que voltou. Eu estou lidando melhor com a minha. Esse é o caminho, assim. Travou. Tá ruim a internet, mas a gente vai igual. Vai tocando aí. Tem uma galera aí, ó. Anne e tal, toda Milton. Obrigado aí, pessoal, pela presença. Eu lembro que tu falou, tu comentou que tu tinha medo também de dirigir. Tu acha que tinha alguma coisa a ver, alguma coisa com medo de falar em público? Tinha alguma coisa a ver, uma trava assim, emocional ou não tinha nada a ver? São coisas diferentes. Quando eu passei por ele, voltou? Tá travando, né? O pessoal falou aqui. Tá ruim, mas tá bom. Nós vamos fazer o que a gente pode com o recurso que tem hoje, cara. Infelizmente aí deu esse problema de energia, mas vamos tocar. É que aqui eu também estou um pouco limitado, mas eu não tenho muito o que mexer aqui nessa internet. O medo a trava que eu tinha com dirigir, com falar em público, eu acho que eram coisas diferentes. O falar em público, o primeiro ponto que vem é assim, cara, não é só você com você mesmo. É você com os outros, né? Você tem a preocupação de que assim, cara, quem vai estar na minha frente? Eu acho que... E se o público for grande, se o público for pequeno? E se tiver, sei lá, um pastor, ou um padre, ou um advogado, uma pessoa muito influente, o dono de uma multinacional na tua frente, você começa a pensar um monte de coisa, né? Que ele sabe mais, ele está mais preparado. Só que assim, do que você vai falar é você quem sabe. Ele pode saber, mas assim, ninguém sabe tanto que não possa aprender. E eu não sei muito mais que ninguém que não possa ensinar ou também aprender. Então, assim, para mim são medos muito diferentes. Eu entendi que, assim, quando eu precisei fazer as primeiras palestras pela empresa que eu estou fazendo hoje, eles assim, cara, tá tudo bem, assim, a tua performance tá legal, você fala muito bem, a tua desenvoltura tá boa, mas como é que você vai fazer se você não dirigir? E o dirigir eu entendia que, assim, cara, era dar um sentido de direção para a vida, de mudar de área, fazer acontecer, dar as palestras, que isso mexeu muito comigo, eu mudei, né? E
eu dirigi assim, cara, como é que eu vou trilhar esse caminho? Aí eu, cara, participei principalmente a questão do Master Coach, né? Não sei se o pessoal conhece, mas eu fiz essas formações. Cara, eu entendi que tudo era na consciência, né? É o meu inconsciente que liderava isso. Mas eu pensei, bom, mas isso é maior que eu. Se eu já dirigi, se eu já tenho uma carteira de motorista, por que não voltar? E aí eu pensei, cara, eu não sei qual foi o momento, eu não sei te dizer assim qual foi a virada da chave, mas eu me permiti participar por um processo. Porque assim, eu não fui com um julgamento, eles não vão saber, é comigo mesmo. Cara, não. Eu tenho uma frase do Jerônimo Temer que eu converso muito com meus amigos aí que conhecem, estão acompanhando a live aí, quero agradecer a pessoa que está participando. Eu sempre falo isso assim, cara, que a minha vulnerabilidade seja a tua força. Quando você se coloca, não vulnerável no sentido que assim, cara, eu posso ser atacado de qualquer jeito. Não é nesse sentido. Mas que assim, cara, olha, eu tinha essa demanda, eu tinha essa dor e eu consegui superar. E que ela seja inspiração para você mudar também. Para sair desse... Cara, tira, assim, eu não sei qual foi o momento chave que virou. Mas quando eu entendi que, cara, como é que eu vou, por exemplo, semana passada eu estava lá em Chapecó, em Xanxerê. Como é que eu vou me deslocar entre essas cidades se eu não souber dirigir? Se eu tiver medo de pegar o carro. As palestras aí no Rio Grande do Sul, aí na tua região também. Fazer isso. Faz umas 2 semanas. Então, assim, eu entendi que esse era só um degrau, não era um empecilho. Eu não botei ele como um grande bloqueio. Não era um bloqueio para mim dirigir, eu já sabia. Eu só estava assim... Eram outros elementos, como é que fala? Tipo, autoconfiança, autorresponsabilidade, saber que tem que fazer acontecer. Então, quando você começa a mexer com todos esses elementos, você vai consolidando a base. Você vai se sentindo mais autoconfiante, você vai lá e faz. Porque assim, cara, de coração, se eu esperasse ficar pronto para fazer uma palestra, quando é que eu ia começar? Não ia começar nunca, cara, porque o frio na barriga ele vai vir. As primeiras palestras, cara, que eles falam que dá dor de barriga, você quer fugir, é real. A primeira ficada para meus pais, as primeiras palavras que eu falava, eles, calma, você tá em casa, aqui é o teu ambiente. Aqui você tá aqui de fato para passar. Se eu dissesse assim, não quero fazer, deixa, esquece, isso não é para mim, eu não ia passar. Aí cheguei no topo no sentido que assim, cara, eu cheguei em cima desse muro, assim, agora é uma opção minha de escolha. Eu quero vencer esse medo, estou na frente dos meus pais, a minha irmã, vários amigos que estão aqui participando. Eu pensei, por que não? Imagina, chegar numa empresa e chegar lá assim, tô com medo aqui, eu vou embora, vou sair. Que imagem que eu vou passar para eles, para a empresa que faça as palestras? Não faria sentido. Então, tipo assim, cara, o medo vem, mas assim você supera. É tranquilo de passar. Silas, e qual tu acha que é as armadilhas que a nossa mente provoca, assim, as principais, tá? Ou que tu tinha, que te ajudava, aumentava, vamos dizer, esse medo, ou te travava mais, assim, para não fazer, para não agir? O que tu acha que a nossa mente cria essas armadilhas, assim? Ou tu lembra alguma que tu tinha sempre? Tá, eu acho que falha um pouquinho pra mim, mas acho que você falou que esse tipo de armadilha que eu mesmo criava na minha mente, assim, pra achar que não era possível. A nossa mente cria, né, várias armadilhas, assim, pra gente ficar na zona de conforto, tipo assim... Cara, tudo, assim, se você parar pra pensar, às vezes é tão comum que a gente, eu falo a gente porque, né, todo mundo tá assistindo, eu também, assim, é coisa assim, cara, se uma decisão que você vai tomar, independente do que seja na tua vida, sempre tem uma que fica falando no teu ouvido. Isso me gera ansiedade, eu vou achar, tipo, se não der certo eu vou ficar com vergonha de ter voltado. Cara, eu saí da zona de conforto, eu tentei. Imagina, é a ação que traz resultado. Como é que eu vou saber se vai dar certo se eu não fazer? Eu preciso não aventurar no sentido de ser um inconsequente, mas eu preciso dizer assim, cara, eu só vou ter certeza que vai dar certo se eu fizer. E foi isso que aconteceu. Cara, a primeira viagem que eu fui sozinho foi alugar um carro, eu pensei, meu senhor, me ajuda, né? Eu tenho que viajar tantas horas, chegar lá, fazer acontecer, estacionar e eu botando um monte de coisa na minha cabeça. Assim, não, peraí. Cala essa vozinha. Não tem mais como voltar. Agora eu tenho que fazer. Então, tipo assim, cara, só vai. Agora, assim, com frio na barriga? Sim. Peguei o carro com frio na barriga? Sim. Peguei o trânsito na barriga? Sim. Cheguei na paz na barriga? Sim. Mas quando eu cheguei, eu pensei, aí eu preciso internalizar de que eu consegui. Assim, cara, olha o quanto eu já fiz. Será mesmo que agora
agora eu vou voltar para onde eu estava, não tem mais como. Porque eu já saí. Eu dei o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, aquele degrau já ficou para trás. Você vai voltar se você quiser, é uma decisão. Agora, quando você internaliza que você conseguiu, você deu o primeiro passo, o que eu busquei fazer? Cara, entender. Primeiro é entender o medo. Tá, mas medo do quê? Por que esse medo vem? Estou preocupado com o que o outro vai falar. O tempo todo a gente está sendo julgado, cara. O tempo todo a gente julga. Então, tipo assim, são pessoas lidando com pessoas. Então, assim, de novo, eu não me importa no sentido que assim, eu sou soberbo, sou melhor que ninguém. Não. Mas essa mensagem vai chegar para quem tiver que ser. E se não tá bem para você, tá tudo bem, né? Segue no teu caminho, desejo sucesso. Eu nunca guardo para mim no sentido do sentimento que assim, cara, tu tá perdendo, o problema é teu, se vira, não. Eu sempre desejo uma coisa boa. Porque isso dá o sentimento que assim, cara, você não cria barreira com ninguém. Se não é pra você, tá tudo certo. Eu desejo muito sucesso, segue teu rumo, tá tudo certo. Então, você primeiro entender, perceber que é comum. É comum para todo mundo ter medo. Ou de falar em público, ou, sei lá, subir num palco, ou ser chamado para pedir ou dar uma opinião, ou se quiser chamar alguém aqui na live e oferecer, talvez ninguém queira participar, porque pode dar um friozinho. Cara, se esperar ficar pronto, você começa. Então, tipo assim, e tem coisas que você pode fazer. Por exemplo, preparar. A gente precisa se preparar para estar aqui para falar. Porque você não tem nenhum tipo de base, se eu não tivesse pensado antes, visualizado o que eu ia falar, eu ia estar aqui tipo, gravando. Porque é natural a pessoa ter dificuldade com comunicação, ficar gaguejando, ficar travada, suando aqui, uma pizza embaixo do braço, de nervoso. Usa a técnica, eu botei uma camisa preta, você não nem tá vendo, eu posso estar encharcado aqui, então não deixa de ser uma boa ferramenta, entende? Assim, eu imagino tu trabalhando com inteligência emocional, fazendo palestras, deve ter tido alguns feedbacks, alguém que tu mexeu, falou alguma palavra, alguma coisa que tu falou. Tu teria uma história aí que contar, que tu mais te marcou, de alguém que uma vida que tu de repente transformou, ajudou a transformar? Tu consegue contar uma história para nós? Que possa, claro, reservando Cara, sim. Tem algumas assim. Porque eu não sei, mas acontece. Eu fiz uma palestra, inclusive no Rio Grande do Sul, 31 de janeiro, 30 de janeiro. Final de janeiro. Peraí que acho que... Não se marcha atrasado, mas eu vou continuar falando aí. Tá gravando, tá tudo certo. E essa palestra era na segunda, cara. 9 horas da manhã. Aí mas eu fui. Inclusive, se até reunião 7 horas, eu não sei, eu não preciso fazer a palestra. Cara, assim, voltou lá. Aí era uma empresa fabricante de colchões, no interior do Rio Grande do Sul. Até posso falar assim, a cidade chama Parobé. A cidade. Cara, eu já fiz o meu melhor, assim, só que assim, tinha. Todo mundo era representante. Eles eram representantes independentes, eles não dependiam necessariamente, eles não eram funcionários dessa empresa, eles são distribuidores, são parceiros da venda. Cara, eu fiz a palestra e tudo bem, alguns a grande maioria, mais das pessoas deram fechamento, foram no treinamento. E no sábado, inclusive foi esse ano agora, dia 18 e 19 de março, aconteceu em Canoas. Uma das pessoas que fez a palestra chegou para mim. E você vai internalizando isso, no domingo é sempre mais forte. No sábado, final de tarde, cara, uma dessas pessoas chegou para mim assim, parou na minha frente, olhou assim, cara, eu preciso de uma coisa. A esposa daqui, ela não vai deixar mentir. Se chegou na minha vida, na hora certa. Aí eu pensei, como assim, cara? Bom, que bom que você se permitiu. Não foi por mim, né? Você fez por você e pela tua família, pela tua esposa, pelos teus filhos. O que ele estava vivenciando, Honório, eu não sei. Eu não preciso perguntar. Mas o que eu trago para mim, qual é a minha responsabilidade? De eu não ir para a palestra, por exemplo, achando que é só mais uma, que eu já sei, que eu vou fazer tudo do mesmo jeito, que as pessoas falavam que sempre eu sei. Não. Eu preciso me preocupar em entender quem é aquele público, qual é aquele convívio, o que ele faz, qual é a atribuição, se é uma empresa. Porque são digo dores, no sentido que assim, são preocupações diferentes.
emocional, se ela não tá bem, não tá feliz. E assim, quando ele falou pra mim, cara, eu só quero te agradecer, assim, chegou na minha vida, eu pensei, poxa, na vida dele. Então, pra ele, fez sentido, fez uma diferença, assim. Foi através da minha mensagem que ele decidiu buscar ajuda e mudar. Só que eu não precisava saber o que ele estava sentindo. Não, cara. É sempre de pessoa para pessoa, até as pessoas que estão lá. Dentro do treinamento, cara, você chegou para mim, olha, tem um senhor lá no banheiro chorando, eu já vou emendar com a história pelo mesmo treinamento em Canoas. Eu pensei, opa, o que está acontecendo? Ele estava desesperado, ele assim, você não entende, chorando, que eu estou com um problema, minha família, meu isso, meu aquilo, tal, só que ele pensou tudo junto. E trouxe a cabeça dele, virou um turbilhão, assim, se quer se ajudar, se me permite ajudar, cara, eu sentei com ele, fiz ele escrever no papel, coisas simples, mas só para aliviar a mente. Fácil você fazer a pessoa escrever e tirar do papel, já alivia, entende? Ele fez uma coisa no dia seguinte, cara, eu construí o dia junto com ele, né? E no dia seguinte ele disse, cara, aí eu pensei assim, cara, vou fazer o seguinte, você falou que quer fazer, falou faz, não quer fazer, eu falo, né? Se comprometendo. Então vai lá agora e coloca a bicicleta aí na tua rotina. No dia seguinte ele mandou pra mim um vídeo, pedalando com a filha. 3 anos que ele não andava de bicicleta, ele nunca andou de bicicleta com a filha. Entende? Então você está criando memória, cara. Então assim, é isso, é o combustível, cara. Sabe o negócio que fica alimentando a cada treinamento que acontece, a cada palestra vem alguém, compartilha uma coisa contigo, você entende assim, cara, olha o que eu estou fazendo de mudança no mundo, assim. Mas não, de novo, assim, eu estou compartilhando aqui para inspirar as pessoas, né? Que dá para fazer diferente, mas não que para ser melhor que alguém. Nunca nesse sentido, não é que assim, cara, acontece. Você sabe que as pessoas não está vivenciando, ela está sofrendo, o momento da vida que ela está. Assim, cara, sempre dá o seu melhor. Sempre dá o seu melhor. Acho que está rodando aqui para mim também, não sei se está conseguindo ver. Não? Não? Tá travando demais aqui, Silas. Eu não estou escutando agora, mas... Estão me escutando? Eu acho que nossa live vai ter que ser cortada um pouquinho. Deixa eu tentar trocar aqui, ver se tá funcionando. Eu vou melhorar aqui aí. Eu tenho a impressão que você não está conseguindo me ouvir. Silas, eu tenho que te pedir desculpas aí pela situação aí de estar travando demais nossa internet aqui. Tá travando. Mas faz parte, às vezes. Travando muito. Eu sei que perdeu um pouquinho vamos dizer, a qualidade técnica do nosso evento aqui. Esse problema com a internet. Peço desculpas por todo o transtorno aí que gerou. Eu gostaria de continuar, mas acho que está travando demais. Eu não sei se a gente continua. Tem um tempinho para nós bater mais um papo. Vamos nessa. Eu queria trazer um insight. O Cris escreveu ali, não deu para escutar a última. Ficou travando. Eu também ficou travando bastante. Ficou travando. Eu vou concluir a história, né? Resumindo, a pessoa estava desesperada no domingo na imersão, chorando, achando que não ia dar conta da vida. E foi um exercício simples, assim, de sentar, conversar, olhar no olho, conectar. E eu fiz ele colocar a rotina dele do dia seguinte num papel, para tirar da mente. É como se fosse uma metáfora, assim, vamos esvaziar um pouquinho, né? Não pensa tudo junto. Coloca no papel para você não esquecer, tá tudo certo. Ele se permitiu fazer isso. Cara, simples, escrever. E no dia seguinte ele estava, final de tarde, colocou o andar de bicicleta, que era uma coisa que ele disse que amava, na rotina dele. Mas assim, porque eu só fiz perguntas, cara. Eu fiz ele entender que seria importante.
Aí ele tava andando com a filha, ele se comprometeu assim, eu vou andar. E quando eu vi na imagem, tava a menina andando com ele, a filha. Só que ela devia ter pelo vídeo ali 7, 8 anos. Cara, se faz 3 anos que eu andava de bicicleta, a menina tinha 4, 5, talvez ele nunca tivesse andado de bicicleta com ela. Então o que ele estava querendo ali? Ele estava querendo memória na filha, cara, história para contar. Imagina para crianças pensar, poxa, olha o que meu pai fez hoje diferente. Imagina a conversa para ela nos amiguinhos da escola, né? Pá, foi tão legal, a gente brincou, riu, se divertiu. Então, tipo assim, E assim, né, Silas? Conectar, cara, eu gosto assim, de conectar. E assim, se a gente pensar, né? A criança tem 12 anos, vai ter 12 anos para andar de bicicleta com o pai. Os 3, 4 primeiros não anda, né? Que a criança ainda não anda muito pouco de bicicleta. 3 anos ele não estava andando. Ele perdeu metade da oportunidade de andar com a filha de criança, né? Então, recuperar isso, eu imagino que deve tu ter ajudado de alguma forma, por mais simples que tu fez, uma pergunta, algum gesto. Eu imagino que deve ser muito mais gratificante do que qualquer dinheiro que tu recebeu. Não que o dinheiro não faça parte, né? Receber como palestrante é importante, mas eu acredito que isso deve ser muito mais gratificante para ti, para ter ajudado esse pai e essa família, né? Com toda certeza, Honório, assim, cara, eu sou muito conexão, assim, eu não consigo ver alguém que tá mal, que pergunta assim, deixar, depois eu falo, depois eu converso. Não, cara, eu já, meu perfil ele é muito do servir, né? Eu gosto muito de ajudar, assim. Então isso fez muito sentido para mim. Cara, Ivara, pra você ter uma ideia, hoje eu tô aqui em Camboriú, agora, nesse momento. Então, as pessoas da casa não estão na casa, eu tô aqui na casa de uma pessoa que eu conheci dentro do treinamento aqui em Balneário. Ele ia precisar sair mais cedo no domingo, que é pastor numa igreja e tal, e não ia participar do último exercício emocional do treinamento lá, que era o mais impactante, né? Perguntou se poderia ser assim, você pode ser se você quiser, mas eu preciso deixar claro que o exercício de mais alto impacto, que vai te fortalecer as tuas crenças aí, você não vai participar. Só que eu já tinha uma palestra agendada pela Polose há 30 dias antes da imersão, e era para um grupo, só que o grupo estava o nome da pessoa, não era o nome desse meu amigo agora. Era do filho dele, eu não sabia quem era. Quando eu cheguei no dia seguinte aqui, ele olhou assim, cheguei para dar a palestra, ele olhou assim, tá, mas vem cá, eu te conheço? Você estava ontem lá no treinamento? Eu falei, pois é, eu também te conheço. E são coisas que acontecem, que tinha mais de 600 pessoas no treinamento. Porque por algum motivo tinha que ser justo na casa dele que eu ia fazer essa palestra, pro grupo de amigos que eles convidaram. Assim, eu vi tanta conexão que eu já estou aqui na casa dele. Eu vim dar uma palestra em Balneário na terça, cara, hoje é quinta, eu ainda estou aqui. Porque a gente troca muita ideia, a gente se ajuda muito, assim, muitas coisas, sabe? Então, cara, você nunca sabe para quem é, quando é que vai ser, o que pode acontecer. Você precisa só se permitir, assim, ajudar, ser ajudado, ter humildade. Então, isso para mim é o que me move, cara, é o meu combustível, assim. Eu acho isso para mim é muito fantástico. Mas uma sugestão, não vou dizer nem dica, né? Deixa eu fazer talvez entrando na nossa reta aqui, Silas. E, sei lá, como palestrante, tá? Como palestrante, o Silas como palestrante, qual situação, que momento teve que tu pensou assim, putz, não é pra mim mais essa vida? Teve alguma situação assim que tu te baixou a bola, que te levou lá pra lona, assim, pensou em desistir? Teve algum momento que, alguma dificuldade, tá? Uma dificuldade, um desafio, sim, já como palestrante, não no início, né? Já como palestrando. Cara, assim, você sabe que, né, dependente da crença assim, de cada um, nem todo dia é dia santo, a gente fala, né? Cara, às vezes, assim, as empresas que pedem a palestra, o agendamento, você chega no dia, aconteceu um imprevisto, nossa, a equipe vai ter que treinar vendas, deu uma outra coisa de última hora, aí às vezes você tá ali, a pessoa, assim, não era um dia bom pra você estar, ela já não quer que você esteja, às vezes você não é tão bem recebido, já dei palestras em escolas assim que eu fiquei quase uma hora esperando. Então, tem esses desafios que acontecem. Só que, de novo, cara, assim, às vezes, a pessoa que decidiu, ela não sabe da vida das pessoas que estão na frente da palestra. Então, nunca... cara, às vezes, não é um que vai estragar todo o contexto, entende?
Então, assim, a gente tem técnica, né, antes da palestra, né, de fazer visualização, de entender que as pessoas que estão lá podem estar precisando dessa mensagem. Tem técnica antes, tem técnica durante a palestra, para você conectar com o público, fazer ele entender de fato, né? E porque, assim, conforme eu falei a história lá, ele falou, cara, tu mudou minha vida, mas ele era só eu olhando dentro da palestra, ele era uma pessoa sentada ali, um vendedor normal. Ele não era o proprietário, mas se o proprietário viesse com esse ar de soberbo, que tipo, não sei o que, eu sou melhor, ou que hoje o dia não tá bom, cara, ele não sabe a história que a outra pessoa tá vivenciando. E esse é o ponto de vista dele. Então, assim, eu sempre penso, tá tudo bem, não é o teu dia hoje, mas pode ser que aquela pessoa que tá ali na frente esteja precisando ouvir. É uma questão, cara, de autorresponsabilidade, tudo trazendo para si, tudo colocando na frente, autorresponsabilidade, autoconfiança, autoconhecimento. Eu tenho certeza que eu vou falar que vai fazer sentido. Então, tipo assim, eu só preciso conectar com a pessoa para que ela se permita escutar. Às vezes ele está incomodado, o próprio empresário que pediu a palestra não tá muito bem, mas assim, não é somente por ele, ele faz parte. E as pessoas que estão ali? E depois, quando elas vão no treinamento, cara, é muito difícil quem participa desses treinamentos que fala assim, cara, não aprendi nada, não fez nenhum sentido para mim. A gente sabe que saem pais melhores, filhos melhores, profissionais muito melhores, mudando. Cara, eu era travado. O Cris estava ali, tem várias pessoas aqui, vários amigos conhecidos assim. Eu era muito tímido. Eu nem na universidade gostava de apresentar trabalho, cara. Nunca gostei. Se eu pudesse estar assim dentro de uma palestra, eu ia ser aquele que está na última fileira, na última cadeira. E não só estar lá atrás, assim, como pensando a palestra inteira. Tomara que eles não façam nenhuma pergunta. Na minha cabeça eu ficava pensando assim, ele vai pegar aquele que está lá atrás escondido para falar alguma coisa. Eu não sabia nem onde sentava, assim. Meu negócio era não estar nem no ambiente, entende? Então, tipo assim, o que fez mudar? O sentido de estar realizando alguma coisa pelo outro, um propósito, uma missão. Mas não um propósito no sentido que assim, beleza, vai ajudar todo mundo, o coaching. Não só isso, assim. Mas que de fato me motive a fazer, sabe? Que movimente, assim, que gere sentimento. Não é só de qualquer jeito. Ó, tem a Lucirene aqui, estamos lá, botou, confirmo, kkk. Então, assim, ó, é uma pessoa que me conhecia, a gente se conheceu realmente antes de fazer. Eu já fiz palestra lá na casa dela, inclusive. E foi muito bem recebido. Então, assim, esse era o Silas que ficou para trás. Só que assim, cara, isso me movimenta, assim, eu falo com entusiasmo, com brilho no olho, porque é ser, cara, não precisa, a história do ser, fazer e ter, né? Antes de eu ter as coisas, antes de eu ser fazer, eu preciso ser, assim, então se eu não for a pessoa que sente, que tá ali de coração, para levar uma mensagem boa, para buscar fazer a diferença, eu não vou conseguir fazer ou ter alguma coisa, sabe? Eu preciso sentir, cara, isso é para mim, eu tô fazendo pelo outro, eu estou fazendo porque isso é um sentido, eu recebi um chamado, uma missão, uma voz, uma coisa, isso me abastece ou é só da boca para fora, sabe? Então assim, quando é frio não faz sentido. Ele fala isso que era tímido, mas ele é um gigante. Obrigado, Cris. O Cris é um mágico fantástico, cara, um rapaz sensacional, assim, um homem incrível, gigante aí. É nesse sentido, Honório, assim, é no sentido que, assim, cara, é fazer sentido. É fazer sentido. Eu sinto que é pra mim, faz sentido. Quando alguém vem conversar, eu tô ali presente, eu já tô preocupado com o que eu vou responder. Eu tô de fato presente para ouvir o que a pessoa quer falar, ou tô de fato ali, buscando trazer solução para aquela empresa. Eu tô de fato preocupado em fazer a diferença na vida de alguém, levar uma mensagem. Mas, assim, não me preocupando com o julgamento. Cara, é natural do ser humano. Ele vai me comprar na palestra pela roupa que eu estiver usando. Às vezes ele eu não gosto de roupa colorida, eu já não bati com esse cara. A gente se vende, né? E as pessoas nos compram o tempo inteiro, assim. Ixi, um rapaz muito novo, o que ele sabe para falar de inteligência emocional? Ou, esse cara tá muito velho, não tá se atualizando. O tempo todo isso vai acontecer. Só que, assim, de novo, as palavras que a gente usou há pouco tempo atrás, né? Autoresponsabilidade, autoconfiança, cara, isso aqui é de mim para fora, assim. Se eu for ponderar tudo que as pessoas estão pensando, eu não vou sair do lugar. Eu não vou sair do lugar. E não, se eu esperar estar pronto para começar, eu não começo nunca. Não tem jeito. Você tem que ir lá e fazer acontecer, cara. E dar o teu melhor sempre, né? Sempre com muita humildade. E uma coisa legal, assim, que eu gosto, eu sempre peguei com insight, assim,
Cara, e funciona muito. Deixar como uma das técnicas que a gente usa aí como palestrante, cara, é fazer visualização. Como que é a visualização? É simples, cara. Senta lá na tua cama, antes de ir pra palestra, no teu quarto, uma noite anterior, assim. Cara, visualiza acontecendo. Se você conhece o ambiente, visualiza você chegando, visualiza o público, visualiza dando certo. Isso fortalece. É questão de mentalidade. Assim, na hora você vai ver, poxa, eu vi desse jeito que aconteceu, então assim, é assim que vai ser. Você se engrandece, né? Você se enche do que é positivo, assim. Isso fortalece a tua confiança, melhora a tua técnica durante a palestra, não fazer acontecer. E aprender a receber feedback, né? Para encerrar assim. Porque o feedback é aquilo assim, cara, vai chegar alguém para você assim, cara, eu não gostei do que você falou, não. E você, cara, de uma forma leve, dizer, cara, tá tudo bem. Talvez esse não é o teu momento, não fazia sentido para ti agora. Só que assim, cara, no fundo, eu tenho certeza, assim, igual quando eu dizia para meus amigos, eu não dirijo, mas tá tudo bem. Mas isso, cara, no fundo, você sabe. As pessoas podem não querer admitir, esse é o problema do ser humano. Né? O animal, ele tem a questão do instinto, ele simplesmente vai agir. O ser humano, ele mesmo sabendo que precisa, ou mesmo sabendo que assim, cara, fez sentido para mim. Se ele quiser dizer totalmente o contrário, mas o sentimento sendo outro, ele vai dizer. Porque às vezes ele não tem congruência, ele pode falar que não gostou, que não foi bom, ou pode, ou o contrário, dizer que, cara, foi muito bom, excelente, mas por dentro ele diz assim, cara, isso aí não foi balela para mim. Então, assim, o poder de escolha, de decidir o que vai falar, pode ser algo não tão bom, questão da nossa humanidade, né? Você querer ser incongruente, que você está sentindo na que você está falando. Olha, Silas, para nós encerrar, para nós poder encerrar, Silas, quero primeiro realmente de novo agradecer ter aceito esse convite, para mim foi muito importante. Foi um prazer enorme mesmo ter conversado aqui, um bate-papo contigo, Silas. E reforçar que eu admiro bastante, foi um prazer te conhecer e conhecer um pouco mais agora, Silas palestrante, vamos dizer, por detrás por dentro dos bastidores aí, né, Silas? Foi um prazer, muito obrigado. Se quiser passar uma mensagem final também, pessoal. Satisfação toda minha, te agradeço pelo convite, fico sempre à disposição. Eu falei, cara, eu não sou melhor que ninguém, não faço melhor que ninguém. Várias pessoas me conhecem aqui, sabem como é que eu era, e eu sempre estou lá pelas pessoas, nas palestras, de coração, fazer acontecer. Se alguém que está assistindo não conhece, né, meu trabalho, o trabalho da Honora, que trabalha com palestra de inteligência emocional, chama a gente no direct ali, vamos trocar uma ideia, vamos nessa, alguém tem empresa aí, quer melhorar muito bom, obrigado aí pela participação. E se é conhecer, né? Melhorar resultado na equipe, melhorar a autoconfiança, melhorar trabalhar com vendas aí, melhorar a técnica, aprender, persuasão, técnica mesmo de se portar na frente do cliente, né? Rapport, questão de perfil comportamental, é muita coisa que a gente aprende e começa a fazer sentido, assim. Quando você vira a chave de que, assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente porque eu estou fazendo sempre do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Isso é muito, muito óbvio, assim. E quando você se permite aprender que tem pessoas fazendo melhor que você, quando você entende isso, que você... Opa, vai me chamar no direct. Isso aí, Cris. Manda mensagem lá que a gente já troca uma ideia. Quando você se permite, né? Quando você deixa, né? Tira a armadura, quando você se coloca de fato, né? Como ser humano ali, assim, cara, por que não? Né? Quando você se permite vivenciar, aprender, escutar de alguém feedback. Eu ouvi muito isso quando eu estava começando, até falei, vamos falar com palestra, mas no início já vou encerrar. Ouvi muitos feedbacks assim, cara, desse jeito não vai funcionar. E eu pensei assim, mas se eu dissesse, esse é o meu jeito, eu sou assim, eu não quero ouvir o que tu vai falar, não faria mais sentido. Eu pensei assim, tá, beleza, e como é que eu posso fazer para melhorar? Eu me coloquei assim, cara, humilde, né? Pô, a pessoa já trilhou, né? Igual a ideia de ter um mentor, né? Ela já fez. Por que eu vou fazer o mais difícil, que é buscar fazer por outro caminho, se a pessoa já trilhou, já está me dando a solução, cara, por aqui é mais difícil, por que você não segue por aqui? Dificuldade a gente sempre vai ter. Mas, por que não ouvir de quem já fez, né? Super indico a presença de luz, já ajuda muita coisa. Obrigado, Malu aí, né? Acho que essa mensagem dela que falou assim, ser luz, cara, ser inspirar, ser se colocar presente, cara, eu vejo muito assim, as pessoas são muito carentes, cara, mas assim, às vezes dentro de casa, de ouvir, alguém que sente que seja 20 minutos por dia, olha no olho assim, eu vou olhar aqui na câmera aqui, e fica presente, cara, desconecta o celular, desliga, sabe?
Assim, seja de fato, né, viva a humanidade do ser humano, né, cara? A gente tá muito... A internet é muito boa, nos permite fazer o que a gente está fazendo aqui agora, mas assim, e quando está presente, né? Você está presente pensando no outro que está lá, ou na rede social, você está de fato presente. Ser presente na vida do teu filho, na vida da tua família, na vida do, né, da tua companheira, teu companheiro aí, só isso não, né? Isso já é muito, né? O que as pessoas estão precisando, de presença. Isso aí é... Coração aí, ó, todo mundo que assistiu, a oportunidade aí. Às vezes a gente tem a luz e não ilumina. Quantas vezes a gente podia ter ajudado alguém e não ajudou? Quantas vezes a gente viu a pessoa precisando e não agiu, não fez alguma coisa para mudar a vida daquela pessoa? Quantas vezes perdeu a oportunidade de mudar a vida da pessoa por não ter agido, por não ter feito nada, por não ter falado alguma coisa que a gente queria ter falado, ter ajudado de alguma forma. E acho que essa é a grande mensagem, né? Não é só ser luz, é iluminar também. Valeu, Silas. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Mas o meu tempo aqui também tem compromisso agora. Vamos ter que encerrar. Olha, vai ser um prazer a gente continuar a tocar uma outra oportunidade. Não, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Eu não sei como é que faz para ver quem está na live aqui. Deixa eu ver se aparece. Ó, o Cléo, a Lu, a Silmara, a Lucilene, o Jefferson Ribeiro, Michele, Karina, Mayra e todos que já passaram por aqui, né? Vocês tenham um dia extraordinário. Muito sucesso para todo mundo. Obrigado, Honório. Tamo junto. E quem quiser conversar, trocar ideia, falar, chama a gente aí que a gente está aqui disposto para ajudar. Ó, quem não me segue, já bora seguir agora. Quem não segue o Silas, bora seguir o Silas aí, pessoal. Valeu. Até uma próxima oportunidade. Grande prazer. Tamo junto. Fique com Deus, galera. Excelente semana. Obrigado. Um abraço.